Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das aparições marianas, principalmente as não reconhecidas pela igreja, aquelas aparições que causam uma confusão na cabeça do católico que vocês nem imaginam, tá? Hoje eu quero falar sobre uma revelação da aparição mais famosa do Brasil, a revelação da aparição das duas rodovias. Eu não posso ficar falando o nome aqui, mas todo mundo sabe qual é, né? É uma revelação que passou desapercebido por mim. Eu já vi várias vezes o vidente citando essa revelação e eu não tinha percebido a heresia que tem nessa revelação. Aliás, mais uma heresia. Várias revelações ali tem heresias, várias revelações, contrariando a Bíblia Sagrada, o próprio Catecismo e o Santo Magistério. A gente já colocou aqui várias vezes, né, a lista de heresias que tem nas revelações dessa aparição. E essa aqui, como eu falei, passou desapercebido e só na semana passada caiu, né, aquela ficha em mim, por causa de uma frasezinha ali no meio da revelação. E eu vou ler a revelação primeiro, antes de mostrar a heresia, porque a revelação está com aquela roupagem mesmo de uma revelação mariana, com palavras teológicas, citações bíblicas, palavras doces, que o católico tem um envolvimento emocional. E todo mundo sabe que o adversário sempre vai usar essa tática. O adversário usa isso. O adversário nunca vai se apresentar como adversário. Ele sempre vai se utilizar dessa tática, né, de trazer algo como uma revelação mariana, trazer algo como sendo católico, para tentar realmente fisgar o católico ali, tá bom, gente? Antes de mais nada, por favor, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, compartilha esse vídeo aqui, é muito importante compartilhar, dar o like, se inscrever no canal, se inscreva nos demais canais católicos também. Se você puder contribuir financeiramente com o meu canal, o Pix está aqui do lado, QR Code, chave Pix, aqui crismacabelos@gmail.com, ou através do Apoia-se ou do Clube de Membros, está na descrição do vídeo. Prestem atenção nisso daqui, tá, gente? A mensagem é a mensagem 5.405, do dia 19 de 2 de 2023. Queridos filhos, não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Aconteça o que acontecer, permaneceis fiéis, né? Acho que é permaneceis fiéis, tá? A Jesus e ao verdadeiro magistério da sua igreja. Caminhais para um futuro em que os homens e mulheres de fé serão silenciados. Os inimigos criarão leis que impedirão o anúncio da verdade. Será um tempo de dor para os fiéis. Não desanimeis. Não há vitória sem cruz. A igreja do meu Jesus voltará a ser como Jesus a confiou a Pedro. O pequeno rebanho será fiel e disposto ao sacrifício. Não negarão a fé e contribuirão para a vitória final da verdadeira igreja do meu Jesus, tá? Como eu falei, lendo dessa forma aqui, parece realmente algo, né, católico, veio de Maria, lindo, palavras bonitas, palavras, primeiro, né, são duras, de perseguição, e todo católico espera isso, e depois vem a questão da vitória, e fiéis que lutarão para essa vitória, né? Lendo dessa forma, parece algo realmente católico, parece que veio da Mãe de Deus, tá? Mas o adversário, gente, ele se utiliza de palavras doces, tá? Essa é a realidade. Isso, São Paulo falou isso, São Pedro também. Ele vai se utilizar dessa roupagem. Mas ele vai colocar a pimenta ali no meio. Sabe quando você pega, vou dar um exemplo aqui, aquela sopa, tá gostosa, coloca, tem uma pimenta ali no meio ali que você, sabe, depois, né, você comeu quase toda a sopa, no finalzinho você pega aquela pimenta. Pronto, acabou tudo praticamente, né? Acabou tudo. Eu mesmo, sim, eu gosto de pimenta, mas não de pimenta forte. Aí você pega e dá aquela mordida naquela pimenta forte, acabou o gosto de tudo, né? Então,
O adversário, ele vai trazer uma mensagem que para você parece linda, parece maravilhosa, parece algo católico, mas ele vai colocar a pimentinha dele ali, mostrando que é dele aquilo, tá, gente? Que é dele, tá? Mais uma vez, gente, pelo amor de Deus, aqui eu não falo da vida pessoal do vidente. Na última live que nós fizemos, Robson e eu, com o Carlos, do Eco Fidelíssimo, tem gente falando, o cara tem caráter, que não sei o que, o cabra é um cabra. Cara, eu não desconfio, não, que o vidente seja uma boa pessoa. Não tenho contato com ele, não conheço. Mas que o vidente seja uma boa pessoa, tenha suas obras de caridade. E o que ele faz para sobreviver também pouco me interessa. E se ele vende livros, também não estou nem aí. Não estou nem aí. A igreja que tem que definir para o reconhecimento da aparição ou não, isso é critério para a igreja, não tem nada a ver com o Cris Macabeus. Por mim, que venda livros, enfim, como ele faz para se sustentar também não me interessa, cara. Para mim não está cometendo crime algum, tá bom, gente? E, enfim, e a vida pessoal dele parece que é uma pessoa digna mesmo. Pelo que falam, parece que é uma pessoa digna de caráter, cuida muito bem da família, isso já, cara, eleva a 14ª potência ali, né? A questão da vida pessoal dele, parece que, né, cria os filhos numa educação católica e tá tudo perfeito. O que nós analisamos aqui, o que nós analisamos é a revelação, a aparição e a situação, tá? Do vidente, eu analiso apenas a comunicação, a forma de se expressar, que, a meu ver, prestem atenção, a forma de se expressar, a comunicação, a meu ver, não é de alguém que vê Maria, tá? Essa é a realidade. Todos os videntes aí que viram Maria tiveram, cara, um outro jeito de se comunicar. Primeiramente, nenhum deles ali fizeram catequese, interpretaram alguma coisa ou, né, trouxeram para si o crivo de autenticidade da revelação. Nenhum deles, tá? Todos os videntes, principalmente das revelações reconhecidas pela igreja, todos levaram para a igreja. Todos eles levaram para a igreja. Ó. Eu vi Maria, aconteceu isso, revelou isso, tá aqui, ó. Eu vou pro convento, outros vai para o monastério, não sei. Cara. Mas ninguém escreveu livro, ninguém deu catequese, ninguém interpretou revelação nenhuma. Então, assim, fora, como eu falei, né, a comunicação, esse jeito de se comunicar ameaçador, dizendo que Maria, por exemplo, né, quem não acredita, mas quem fala mal tem castigo, que nunca viu ninguém se dar bem, quem fala mal da aparição, nunca vi um vidente fazer isso, tá, gente? Outra, vidente dizendo que ninguém pode me calar, porque nem o padre, nem bispo, nem papa. Isso realmente não é a comunicação de alguém que viu a bem-aventurada, a Mãe de Deus. Tá? A pessoa que realmente viu a Mãe de Deus, gente, um vidente que viu a Mãe de Deus, ele não pensa em mais nada. Esse vidente também não está nem aí com reconhecimento da igreja ou não, ele já não está mais aí com isso. Ele entrega tudo para a igreja, para que a igreja tome conta daquilo. A vida dele é uma só. É se encontrar com a Mãe de Deus o mais rápido possível. Santa Bernadette não via a hora de morrer. Ela foi para o convento e lá ficou, gente. Você não vê, você tem testemunhos das pessoas que conviveram com ela, mas você não vê que elas quis se aparecer em algum lugar da entrevista. Não, você não vê isso daí. Porque a pessoa só pensa... Quem realmente viu a Mãe de Deus só pensa em uma coisa, cara. Eu não vejo a hora de voltar a ver a Mãe de Deus. E todo mundo sabe que a Mãe de Deus não bate cartão 3 vezes por semana em lugar nenhum. Essa é a realidade, tá? Nem em Medjugorje, nem em Garabandal e nem aqui. Não bate cartão 3 vezes toda semana durante 30 e poucos anos. Todo mundo sabe que aparece naquele momento específico para o vidente e todo mundo sabe quando o vidente voltará a ver a Mãe de Deus. Todo mundo sabe quando vai acontecer isso, né?
só na morte, entendeu? Então um vidente, ele tem outra comunicação, não é essa comunicação. Então do vidente, gente, a única coisa que eu analiso, sou bem sincero, é a comunicação. Só isso, o que eu posso analisar, a forma com que ele se comunica. E né, ali eu posso falar, realmente para mim não é de uma pessoa que viu a mãe de Deus, né? E outra coisa, tá, gente? E outra coisa, além o vidente trazer para si o crivo de reconhecimento, ele traz para si. Olha, ele mesmo, ele determina, ó, não tem nenhuma heresia nas revelações. Eu já enumerei várias. Leigo, tá? E aí o cabra para falar assim, não, mas Cris Macabeus também é temperamental, às vezes se exalta, só que, gente, eu não sou vidente, não sou pregador, não sou padre, não sou bispo, não sou nada, sou um leigo católico. Um miserável aqui, eu sou um miserável. Se sobrar um purgatório para mim, eu levanto a mão pro céu, tá? Então, essa é a realidade, tá, gente? É a realidade, tem que ser real. Então, cara, eu não sou nada disso. Eu não sou pregador, não sou vidente, não sou nada. Tá bom? Então o vidente ele traz para ele o crivo, ó, não tem nenhuma heresia. Como não tem? Eu estou enumerando mais de 10 heresias aqui. É dizer que a igreja vai andar sem Pedro? Heresia. Contrariar as escrituras. Ah, mas a escritura não tem. A escritura tem. Tudo que está na escritura é a verdade, mas nem toda a verdade está na escritura. Beleza, só que o resto da verdade diz que só vai se manifestar, só vai ser, né, descoberto quando se manifestar Jesus, não Maria. Então, várias heresias. Não, é que quem pegou. Gente, a comunicação. Olha a comunicação do vidente. É que pro povão, sim. Quem ficou com a fama de ter visto Cristo primeiro foi Maria Madalena. Onde já se viu tratar as escrituras dessa forma? Que pro povão foi Maria Madalena quem viu Cristo pela primeira vez. Mas nós sabemos aqui não, tá escondidinho, segredo escondido, que primeiro apareceu para a mãe dele. Mas Maria Madalena ficou com a fama. Isso realmente é assim que se trata as escrituras? É assim, dessa forma? Então, enfim. Então, assim, eu já enumerei mais de 10 heresias. E aqui é mais uma heresia, tá, gente? Mais uma heresia, eu vou explicar o porquê. Então, eu já li aqui, lembrando, cara, estou falando da revelação, tá? Não estou falando de vidente, não estou falando da vida pessoal, não estou falando de nada, tanto me importa. Então, estou nem aí com a vida pessoal do vidente, mais uma vez, tá? E espero que realmente, né, ele continue sendo uma boa pessoa, com suas obras de caridade, né, cuidando muito bem da família dele, como ele cuida. Então é isso, para mim já está de bom tamanho. O que eu estou analisando é outra coisa, a situação aqui da aparição e das revelações e a comunicação, né? Eu li aqui, vou ler de novo a revelação. A roupagem tá bonita, tá linda, maravilhosa, né? Queridos filhos, não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Aconteça o que acontecer, permaneceis fiéis ao Jesus verdadeiro. Permaneceis fiéis a Jesus e ao verdadeiro magistério da igreja. Caminhais para um futuro em que os homens e mulheres de fé serão silenciados. Os inimigos criarão leis que impedirão o anúncio da verdade. Será um tempo de dor para os fiéis. Não desanimeis. Não há vitória sem cruz. A igreja do meu Jesus voltará a ser como Jesus a confiou a Pedro. O pequeno rebanho será fiel e disposto ao sacrifício. Não negarão a fé e contribuirão para a vitória final da verdadeira igreja do meu Senhor Jesus Cristo. Beleza? Tá aqui. Tudo certinho. Onde está a heresia? Onde está a heresia aqui? Eu li 2 vezes, né? Primeiro vamos analisar uma coisa que o que está aparecendo ali para o vidente está revelando algo para o futuro que acontece desde os primórdios da igreja, né? Diz aqui, ó. Caminhais para um futuro em que homens e mulheres de fé serão silenciados. Isso acontece desde o primeiro século, tá, gente? Não é novidade na igreja. Os inimigos criarão leis que impedirão o anúncio da verdade. Também isso acontece desde o primeiro século. Não é novidade na igreja. Será um tempo de dor para os fiéis. Não desanimeis. Também, né?
Não há vitória sem cruz. Isso aqui também acontece desde os primórdios da igreja. Então não é novidade nenhuma. Então está revelando algo para acontecer no futuro que acontece na igreja desde os primórdios e acontece agora. Não tem necessidade nenhuma de revelar alguma coisa nesse sentido, tá, gente? Porque o católico, realmente, o que o católico espera é perseguição. O que o católico espera é isso aqui, leis contra a própria igreja. É o que o católico espera. O católico que está esperando perfeição não é católico. O católico espera a igreja neste... Preste atenção no que eu vou falar. A igreja é composta pela igreja triunfante, padecente e militante. A igreja triunfante é perfeita. Essa é a igreja dos santos, os canonizados, tá? Nós que levamos os problemas para eles ali no pedido de intercessão, né? Tô fazendo uma brincadeira aqui, mas é a realidade. A igreja padecente, o purgatório, não vou entrar na questão do purgatório, até porque eu não entendo muito bem. E aqui é a igreja militante. Essa igreja militante que, gente, tá querendo perfeição, você não é católico. Você que quer a igreja perfeitinha, não é católico. Vá para outra igreja, cara. Sério. Desde os primeiros séculos, a igreja passa por problemas, infiltrados, apostasia e várias outras coisas. Traição. Então é o Papa bonitinho, o Papa não tão bonitinho, o Papa que fala bem, o Papa que não fala tão bem, né? É o Papa que vai lá para a França e esquece Roma. A igreja é isso daqui. Ou você aceita essa igreja, ou você vai para a igreja sem Pedro, como diz a revelação aí das duas rodovias, né? Ou vai para a igreja sem Pedro. Que a igreja com Pedro ela não é perfeita, tá, gente? Por isso que Jesus Cristo diz que nós não somos do mundo. Estamos aqui, mas né, a gente não faz parte do mundo, tá? Então, a igreja perfeita é só na missa. Aí quando você entra na missa, você está no reino dos céus. Você está totalmente ligado à igreja triunfante. Saiu da missa, é mundo, cara. É mundo, aqui não tem perfeição nenhuma, tá bom? A heresia tá aqui, tá, gente? Deixa eu ler para vocês. A heresia tá nisso daqui. A igreja do meu Senhor voltará a ser como a confiou a Pedro. Aí, só nessa frase aqui, tem várias interpretações. Só que há uma explicação. Diz aqui, ó. O pequeno rebanho será fiel e disposto ao sacrifício, não negarão a fé e contribuirão para a vitória final da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Está aqui falando sobre o quê? O juízo final, ou, sei lá, o fim dos tempos, como eles acreditam aí nesse apocalipse futurístico que eles pregam, né? Está falando que nesse juízo final, ou nesse fim dos tempos aqui, nessa luta final, a igreja será pequena, um pequeno rebanho, como foi no começo da igreja ali. Se utilizam aí de uma frase solta de São João Paulo II que nada tem a ver com isso. São João Paulo II diz que temos que pregar a verdade a todo custo, mesmo que a igreja se reduza a 12 novamente, tá? São João Paulo II não disse que a igreja iria se reduzir, tá falando um trocadilho, usando uma metáfora aqui, ó. Vale, a pregação da verdade vale todo custo, mesmo que a igreja volte a ser 12. É isso que ele está falando. Ele não está profetizando algo que vai acontecer. E ainda se utilizam dessa frase de São João Paulo II para tentar justificar essa heresia aqui. Pequeno rebanho, gente. Este pequeno rebanho que vai vencer na luta final da igreja é heresia. Mas Crisma Capeus, como isso é heresia? Está contrariando a Bíblia Sagrada e o próprio catecismo da igreja. O catecismo da igreja todo aparicionista só conhece um parágrafo, né, o 675, mas não leu o 674. É engraçado isso daí. Por exemplo, não leu o 673, que fala também das mesmas coisas, né? Não leu o 672, o 676, só leu o 675 quando fala do anticristo. Prestem atenção no que está aqui no 674. A vinda do Messias glorioso, então está falando dessa vinda que todo mundo espera no final dos tempos, a última vinda de Cristo, tá? A vinda do Messias glorioso está pendente a todo momento da história. Está pendente. Por quê? Está pendente por causa do reconhecimento de toda Israel. Eu já falei isso em alguns vídeos aqui, que não existe sinal dessa vinda de Cristo. Os sinais ali de Mateus 24 era para a destruição do templo de Jerusalém, tá? Deixa eu arrumar minha webcam aqui. Ai, que porcaria. Os sinais ali é para a vinda de Cristo em juízo contra Israel, não tem nada a ver com isso aqui. Então, o único sinal que existe, que quando acontecer, aí você pode falar, a vinda de Cristo próxima, é a conversão dos judeus.
quando você se deparar com uma conversão em massa dos judeus, aí sim. E preste atenção aqui, do qual uma parte se endureceu da incredulidade em relação a Jesus. Tá? E Pedro, quem diz aos judeus de Jerusalém após Pentecostes, o que Pedro diz? Arrependei-vos, pois, e se convertei-vos, para que os pecados vos sejam perdoados. Assim, o Senhor fará que venha os tempos de alívio e vos mandará o Messias Jesus, que de antemão foi destinado. O céu tem de o conservar até a altura da restauração universal que Deus anunciou pela boca dos santos profetas de outrora. Tá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 19 ao 21. Gente, isso aqui é o catecismo da igreja, falando sobre essa vinda, a última vinda de Cristo, tá? Tá falando sobre uma pendência. Que pendência é essa? A conversão de todo Israel. Só que o catecismo vai mais além ainda. Essa pendência não está apenas na conversão de todo Israel, tá? Estamos falando do fim dos tempos. E a revelação das duas rodovias também está falando do fim dos tempos, a vitória final da igreja. Aí diz assim, e Paulo faz eco destas palavras, dizendo, se da sua rejeição de Israel, tá, gente, resultou a reconciliação do mundo, o que será a reintegração, senão uma ressurreição dentre os mortos? Está lá em Romanos 11, capítulo 15, aquele famoso texto que todo católico conhece, fala da oliveira selvagem, a oliveira original, e a oliveira selvagem foi enxertada no lugar da oliveira original. A oliveira original é Israel e a oliveira selvagem Roma, tá? Por isso que Roma tomou o lugar de Israel, por isso que não existe essa história de que Roma perderá a fé, se tornará sede do anticristo. Isso é tudo heresia, isso é tudo obra do adversário. Se tornará a sede do anticristo, será eclipsada, né? Tudo isso aí é obra do adversário, tá? Por isso que a igreja condenou, né, o opúsculo lá que tem isso daí. A igreja vai condenar qualquer revelação que diga que o Vaticano vai ser destruído, que o anticristo vai sentar. A igreja vai rejeitar porque é uma heresia, tá? Nunca vai acontecer isso daí. Roma está no lugar de Israel. E o texto aqui do catecismo continua dizendo, a entrada da totalidade dos judeus, quando fala totalidade, aqui é full, tá, gente? Total. Então, um dia haverá, antes dessa vinda de Cristo, haverá a conversão de todos os judeus. Aí você vai falar, não, é que os judeus vão fazer parte desse pequeno rebanho que vai lutar e vencer na vitória final. Está enganado, porque o catecismo, usando o texto, né, de Romanos 11, vai dizer assim, ó, a entrada da totalidade dos judeus na salvação messiânica, a seguir a conversão da totalidade dos pagãos, dará ao povo de Deus a ocasião de realizar-se a plenitude de Cristo. Ou seja, um dia todos os pagãos de um modo universal se converterão ao catolicismo e depois haverá a conversão judaica, tá? E o mundo inteiro vai ser católico. Onde está a heresia? Vamos lá. Volta aqui na revelação das duas rodovias. A igreja do meu Jesus voltará a ser como Jesus a confiou a Pedro, o pequeno rebanho. Não é a totalidade do mundo, de pagãos e judeus. Está falando que o pequeno rebanho será fiel e disposto ao sacrifício. Não negarão a fé e contribuirão para a vitória final na verdadeira igreja de Jesus. Está falando aqui que a vitória final é de um pequeno rebanho. Mas o Catecismo 674 está falando que é da totalidade de pagãos e judeus. Ou seja, uma conversão universal antes da vinda de Cristo. Agora eu pergunto para você. Aqui é só mais uma heresia, tá, gente? É só mais uma heresia. Porque, como eu falei, quem analisa esse crivo aí está sendo o próprio vidente. O vidente que diz, não tem nenhuma heresia aqui. Tem, eu já listei várias. O Carlos do Fidelíssimo, o Robson, já listou várias heresias nessas revelações. Né? Então, e esse crivo não é do vidente, tem que ser o crivo da igreja. E pelo crivo da igreja, infelizmente, essa pressão nunca vai ser reconhecida. Tá? Então aqui é mais uma heresia. Como eu falei, é um pequeno detalhe, aquela pimentinha no meio da sopa. Aquela pimentinha, na mortadela também, né, gente? Tem hora que você está comendo aquela mortadela Cerati.
de repente dá aquela mastigada naquela pimenta do reino, meu. Aí tira todo o sabor da mortadela. Aqui é a mesma coisa, aquela pimentinha ali que tirou todo o sabor da mortadela. Aquela pequeno detalhe que mostra a heresia no meio de uma revelação, tá? Então a igreja não vai. E aí o que, que acontece? A pessoa fala assim, mas não tem apostasia na igreja? Tem, eu acho que tem. Só que a igreja é maior ou menor do que na época dos apóstolos? A igreja é muito maior do que na época dos apóstolos, tá? O fato de ter apostasia são pessoas que nunca foram católicas. Aquela pessoa que sai da igreja católica nunca foi católica, ela só está esperando um motivo para deixar a igreja, tá? Contrário de pessoas que não estão na igreja, de repente, né, se convertem e se tornam grandes católicos, né? Então é aquele negócio, sai daqui, entra dali, e é um filtro, tá? Esse período aqui, que nós chamamos de reino milenar, é o período do filtro, né? Que a igreja vai convertendo as pessoas até o fim. Então, tá fazendo esse filtro. Quem não é católico, vai para o mundo, vai para a igreja São Pedro, né? A igreja dos aparicionistas, vai para a igreja dos sede-vacantistas, cai fora, some daqui, né? E quem é católico continua na igreja com Pedro, e até o final, chegará um final em que o mundo todo, né, de um modo universal, vai se converter, tanto os pagãos quanto os judeus. Esse é o fim, tá? Essa é a vitória final da igreja, todo mundo convertido. Quando todo o mundo estiver convertido, a igreja venceu Satanás. Como é que a igreja vence Satanás, gente? Você acha que é o que? É que tem católico que eu vou te falar, gente. Tá esperando, né, a briga, né, do Dragon Ball Z, né? Que um anticristo vai vir, Jesus Cristo vai lutar, né? Tem até um aí que falou que Jesus vai usar uma 765 e dar bem na cara do anticristo, né? Olha que loucura isso daí, gente. Que doideira, né? Cara, qual é a vitória da igreja? É converter o mundo inteiro. Satanás luta para quê? Para apostasia. A igreja luta para conversão. Isso é briga espiritual. Você não vai ver briga nenhuma de Jesus Cristo com Satanás aqui nesse mundo. Tira essa história da cabeça. Isso é loucura, coisa de Hollywood. Coisa de Hollywood, né? E aí entra nessa questão. E aqui nós estamos passando pelo filtro. A igreja pegando os filhos. Só que o verdadeiro católico é aquele que acredita na igreja que não é perfeita. Esse é o verdadeiro católico. É a igreja com Pedro. Não interessa quem é o Pedro ali. Se o Pedro é bonitinho, fala besteira, nós estamos com o Pedro que está lá. Agora, o católico que está aqui brigando, lutando, eu vejo vários canais católicos, é lamentável o que eu vejo, gente. Não, que está brigando porque não fica divulgando porque um padre cometeu um erro ali, o outro padre. Gente, vocês estão esperando o quê? Isso aqui é o mundo. Isso aqui é o mundo. No mundo já se viu padre lá que dançou no carnaval, que não sei o que, o outro que falou não sei o que da comunidade, ele não sei o que lá. Vocês estão esperando que igreja. Vocês ainda estão esperando a igreja perfeita? A igreja perfeita não está aqui, gente. A igreja perfeita é lá no céu. Aqui é o filtro. Aqui é esse filtro. Sério. Você está na igreja errada. Você que está esperando a igreja perfeita, você está na igreja errada. Vai para o protestantismo, vai para o sede-vacantismo, vai para outro lugar. Aqui a gente tem problemas. Aqui tem padres mesmo que não dão bons testemunhos. Mas a gente vai passando por cima de tudo isso. Ah, o Papa Francisco falou uma besteira. Amanhã tem um outro Papa. O outro Papa falou besteira, vai ter outro Papa, vai falar outra coisa boa. E é assim, a igreja sempre foi assim. Eu não sei porque pessoas se incomodam tanto com o Papa Francisco. Ah, que falou isso. Outros papas também falaram. E é assim a igreja. A igreja vai caminhando dessa forma até a totalidade dos pagãos e a totalidade dos judeus, né? Acho impressionante porque todas essas revelações aqui, todas as revelações que tem heresias, gera no católico, os aparicionistas, tá? Eu estou falando dos aparicionistas, o medo do fim do mundo. É impressionante como tudo isso aqui causa ansiedade, depressão. Eu tô falando pra vocês, gente, não vai ter bagaceira nenhuma no fim do mundo. Essa historinha de que vai vir um anticristo chefão, não vai acontecer nada disso. Não vai acontecer.
Pode escrever o que eu estou falando. Não vai acontecer como? Já faz 2000 anos que pregam isso e nada acontece, né? Não vai acontecer nada. É que bagaceira, vai destruir, vai não sei. O que vai acontecer no mundo é o que acontece desde que o mundo é mundo, né? Tragédias, catástrofes. Isso vai acontecer mesmo. É normal e natural, tá? Isso aí, cara, o próprio homem já conseguiu prever várias coisas, né? Não precisa nem Maria vir do céu mapear, não, nada. O homem já mapeou o mundo inteiro, pode ficar tranquilo, tá? E vai acontecer tragédias, catástrofes, isso é normal, tá? Mas essa história da bagaceira, tá? Não vai acontecer nada. Nada, 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 nada. Pode ficar tranquilo. Um dia, a única coisa que vai acontecer é que todos os pagãos se converterão, os judeus também, Cristo voltará, ressuscitará os mortos e levará os seus. Só isso e mais nada, tá? Mais nada. Não tem bagaceira. Quem prega isso aí, infelizmente, está querendo um sensacionalismo barato. E é o que nós mais vemos aí na internet, tá bom, gente? Então, mostrando para vocês mais essa heresia. Estou listando aqui várias heresias aqui, né? Num dossiê que eu estou fazendo aqui. É mais uma heresia. Não, a igreja não se tornará como na época de Pedro no sentido de se reduzir, tá? Pelo contrário, a igreja só vai aumentar a cada vez mais. É só ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está virando tudo católico. Tudo católico. É só ver o que está acontecendo. O pessoal está peitando Hollywood. Tem católico lá peitando Hollywood. Isso aí não tem revelação aqui que mostra, né, o que está acontecendo. É isso aí, minha gente. Mas olha, católico que tem medo do fim do mundo e quer a igreja perfeitinha, velho, vai para outra igreja, cara. Infelizmente você está na igreja errada. Então, ou se não, né, estude mais para entender melhor a igreja de Cristo, a única e santa igreja católica, tá bom, gente? Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.